Olá, meu querido ouvinte, seguidor, você que nos acompanha já pelo Facebook ou pelo YouTube, você que está chegando agora, está conhecendo os estudos, seja bem-vindo. Você está na página dos Estudos Eckhart, uma página voltada para estudos teológicos, estudos filosóficos, estudos da Bíblia, e que você possa conhecer um pouco mais dos assuntos bíblicos. Então, que você seja bem-vindo. Não esqueça de você se inscrever no canal, de clicar no sininho e poder conhecer um pouco mais. A página de Estudos Eckhart, ela faz parte, ela também tem uma outra página de estudos, que é a Escola Bíblica Virtual. Todas as duas estão unidas e todas elas são voltadas para estudos da Bíblia, de assuntos bíblicos, para que você possa conhecer um pouco mais, compreender um pouco mais o que a Bíblia tem para nos apresentar. E dessa forma você possa entender a Bíblia melhor. A minha ideia é capacitar os professores, pregadores, aqueles que querem conhecer a Bíblia, aquela pessoa que não quer estar à frente, mas quer entender melhor, não tem condição de comprar um livro, não sabe qual livro comprar. Eu estou aqui passando para vocês de uma forma que você possa entender melhor os textos bíblicos. Eu sou Tione Eckhart e estou aqui passando o meu conhecimento. Sou teólogo, escritor, professor, pastor, mestre em psicologia, e estou passando aqui para vocês de uma forma que você possa conhecer mais o que consta nos livros da Bíblia. E então você esteja aí se inscrevendo. Se for no Facebook, você esteja seguindo e acionando o sininho. Se for no YouTube, você esteja se inscrevendo e também acionando o sininho. Bom seria que todo mundo do Facebook se inscrevesse no YouTube, para que o canal crescesse mais e pudesse ter mais acesso. Mas fique bem à vontade. E se você gostar ou não, participe do comentário. Eu quero saber o que você tem a dizer. E também esteja compartilhando com outras pessoas, ok? Estamos falando do livro dos Atos dos Apóstolos. O primeiro estudo do capítulo 2 ficou um pouquinho grande, mas é porque não tinha como cortar, para que pudesse conhecer e entender aquele assunto ali. E agora vamos continuar do capítulo 2, versículos 14 ao 36. O discurso de Pedro, a pregação que Pedro fez naquele momento, logo após todos ouvirem falar do Evangelho na sua própria língua. Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, vamos continuar do capítulo 14 em diante. Diz assim o texto: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro, então, ele começa a falar para todos ali. Ele diz uma coisa muito importante: todos que moravam em Jerusalém, varões habitantes em Jerusalém, né? Tomai conhecimento. Então ele está falando para aquelas pessoas que ali estavam. Ele não estava vendo também que tinha tantas pessoas além dos 120 que estavam. Ele está falando para que estavam ali presentes. Versículo 15: Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo a 3ª hora do dia. Ele ressalta que eles não estavam bêbados, apesar de ser 9 horas da manhã. O dia começava a ser contado a partir do nascer do sol. Então, provavelmente, aí umas 6 horas. Versículos 16 a 21, ele diz assim: Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De 16 a 21. Ele está falando de algo que eles conheciam, que eu citei no primeiro estudo de Atos 2, de 1 a 13, que é a profecia de Joel, explicando por que a profecia de Joel se cumpre em Atos e por que o povo então passou a entender. A gente tem que compreender esse momento de silêncio e esse momento de retorno, de retomada da profecia naquele momento, do povo profetizando. Então está aí a profecia de Joel. E do versículo 22 ao 24, Pedro vai explicar que Jesus é o cumprimento da profecia. E diz: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno,
varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Quer dizer, todo mundo sabia, pelo menos, o que Jesus realizou. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, os romanos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então ele vai falar que Jesus cumpre a profecia, que Jesus ressuscitou, que ele foi entregue, que eles mataram Jesus e que ele ressuscitou. Veja que coisa importante. Pedro está falando de Jesus, do cumprimento da profecia, do Messias prometido que foi enviado. Versículos 25 a 28, ele continua falando, ele demonstra o que Davi falou de Jesus. Porque a respeito dele, de Jesus, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Ele está citando aqui o Salmo 16, versículos de 8 a 11. Pedro fala do Salmo. Que coisa mais importante, mais interessante. Pedro, Paulo, eles citam o Antigo Testamento sem eles não terem acesso à Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham aplicativos, eles não tinham livros, eles não tinham folhas, papéis. Eles conheciam porque eles ouviam falar e eles estudavam desde criança. Veja que coisa importante. Mas Pedro continua, ele citou Davi e destaca que Davi não ressuscitou, versículo 29. Pedro diz o seguinte: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Porque muitos achavam que era Davi que ia ressuscitar, que Davi ia voltar, que ele ia ser o grande rei, que ia formar um império. Ele fala: não, Davi continua morto, né? O seu túmulo está lá para provar isso, ele não ressuscitou. E no versículo 30 e 31, ele vai explicar que Cristo é o cumprimento da promessa de Deus a Davi. Então ele mostra isso. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, ele está falando de Davi, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Então Pedro ele começa a falar a respeito de que Davi falava de Jesus. Então ele está mostrando para os israelitas, habitantes de Jerusalém, povo judeu, aqueles que conheciam, que tinham Davi como um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, um rei que deveria voltar. Então ele está falando disso. E ele vai começar a mostrar. O Salmo 89, 3 e 4 diz isso: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. O Salmo 132, 11, o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Então veja, Pedro está falando que Deus prometeu a Davi, está cumprindo. Se Pedro conhecia e citou lá o Salmo 16, os demais conheciam as profecias. Então ele está falando, vocês estão entendendo? Está se cumprindo, está acontecendo nesse momento. Talvez nós é que não conheçamos, né? Muitos crentes, muitos evangélicos hoje não conhecem essas profecias, mas o judeu naquela época conhecia, e Pedro está mostrando para eles que estava se cumprindo. O versículo 32 diz o seguinte: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E aí ele começa a falar, foi Jesus que fez isso. Então ele começa a declarar, né, o ministério dele, anunciar o ID de Jesus. Esse Jesus que ressuscitou, nós somos testemunha. Aí está o ID. Jesus ressuscitou. Nós vimos, nós estamos pregando para vocês sobre isso. E no versículo 33, ele vai explicar o que é que Jesus ele cumpre as profecias. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O quê? A profecia de Joel se cumprindo. Todo mundo ouvindo falar de Jesus na sua própria língua, no seu próprio idioma, na sua língua materna, como nós vimos aqui que o texto apresenta. Isso é muito importante, nós temos conhecimento disso. É a promessa de Jesus. O que está acontecendo ali é o que Jesus tinha prometido que aconteceria, e que está lá em Atos 1:8,
que já foi passado lá no estudo. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles receberam, o Espírito Santo foi lá, eles começaram a profetizar, e estão sendo testemunhas de Cristo, para que todos possam ouvir nos seus próprios idiomas. É o que a palavra está dizendo, é o que o texto está mostrando dentro desse contexto do capítulo 1, capítulo 2, e lembrando e mostrando todos os acontecimentos que o capítulo 2 cita. Do versículo 34 ao 36, Pedro cita o Salmo 110:1, confirmando que Davi apontava para Cristo e que Cristo é o Messias prometido a Israel. Olha o que diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Pedro está mostrando, Pedro está falando ali, mostrando que o que estava acontecendo. E Pedro estava falando em aramaico, Pedro era galileu, e todos os que estavam ali ouviram nos seus próprios idiomas, nas suas próprias línguas maternas, partos, medas, de Cirene, de Roma, todos, como nós vimos ali da Arábia, começaram, ele falava e todo mundo ouvia no seu próprio idioma. E a partir de Pedro começar a pregar sobre isso, falando sobre isso, que começou então a haver as primeiras conversões. Veja que coisa maravilhosa. As primeiras conversões com os apóstolos, elas começam quando eles recebem o Espírito Santo. E ali eles começam a profetizar. Eles recebem o Espírito Santo para profetizar, como acontecia no passado, como nós vimos no estudo anterior. Aconteceu com Saul, aconteceu na época de Josué com Moisés, aconteceu na época do livro de Reis. E Joel falou que se acontecer, aconteceu, e eles começaram não mais falar do que Deus tinha para o povo, mas de que Jesus veio apresentar ao povo, que era cumprimento da profecia que Deus tinha falado no passado. Você precisa compreender isso. Por isso, veja o estudo de Atos 2, o primeiro estudo que tem de Atos 2, de 1 a 13. É muito importante para compreender. Vamos então ver o que estava falando nas primeiras conversões. Atos 2, de 37 a 42. O versículo 37 diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa palavra compungiu-se-lhes o coração, ela designa no grego uma emoção dolorosa que penetra o coração com uma forte agulhada, uma ferroada. É como se tivesse enfiado uma faca neles. Eles sentiram uma dor no seu coração muito forte. E então eles começaram a entender o que Pedro estava falando. Por isso sentiram. O Espírito Santo estava atuando na vida deles. Ao entender a pregação de Pedro, o Espírito Santo os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E isto foi muito forte para eles, que eles começaram então a saber como eles deveriam fazer, proceder, colocar em prática o que Pedro pregou. O que a gente tem que fazer? Porque nós entregamos Cristo e nós achávamos que ele não era o Messias. Então está falando disso. É o que diz lá em João, capítulo 16, de 7 a 11. Jesus disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, estava se cumprindo ali o que Jesus falou. O Espírito Santo estava convencendo eles do pecado, da justiça e do juízo. E eles perguntam: o que faremos, irmãos? O que eu faço agora? Nós estamos condenados. E aí a resposta de Pedro é simples, objetiva. Ela é suficiente para o que eles precisavam naquele momento. O versículo 38, Pedro diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro fala: arrependei-vos. A palavra arrependei-vos no grego é metanoia. Mudem de pensamento, mudem de opinião, mudem o que vocês estão acostumados, mudem de vida. Né? E cada um de vós seja batizado. O batismo é o símbolo da nova vida, o símbolo da mudança de vida, mudança de opinião. A pessoa morre para aquilo que ela pensava no passado e começa a ter uma vida nova, como se estivesse nascendo de novo. E para que seja batizado e haja remissão dos pecados. Remissão é demissão, soltura, liberação, libertação, despachar, mandar o pecado embora.
Então, é tirar isso. E quando fizer isso, recebereis. Não é pedir. Vocês vão aceitar. Você vai receber. Quando você se arrepende, você muda de vida, você então se batiza porque você está demonstrando que você mudou, tendo a sua pública profissão de fé. Você então manda embora o pecado, você está mudando a sua vida e você recebe algo. Você não pede a Deus. Você recebe o quê? O dom do Espírito Santo. O presente que Deus tem para dar para a gente. Veja, não é algo que eu vou pedir a Deus, eu quero o dom do Espírito Santo. Não. Quando eu tenho uma mudança de vida, eu sou uma nova criatura, eu recebo isso de Deus. Por isso há todo esse processo de mudança, de batismo, de transformação. É disso que Pedro está falando. Pedro não inventa nada, Pedro está falando algo que acontece na vida de todos. E Pedro ainda explica o que deveria acontecer, qual era a decisão que eles deveriam fazer, tomar. Pedro vai falar isso a partir do versículo 39. Ele vai dizer: pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. De que ele está falando? A promessa é uma citação, uma intimação. O que Deus falou no Antigo Testamento é isso que está acontecendo agora. Uma promessa com peso da escrita feita pelo juiz, uma sentença, uma intimação que Deus está mandando. O que eu estou falando para vocês agora é uma intimação, é o que está dizendo. Ele fala: para os vossos filhos, a sua descendência, que estão longe, estão distantes deles, a sua família que ficou lá na Arábia, em Partos, dos Medos, em Cirene, em Alexandria, a sua família que está lá, ele está falando disso. E que tantos quantos Deus chamar, para Deus chamar para si, convocar pelo nome. Deus chama cada um pelo seu nome. É uma intimação pessoal. A salvação é uma intimação pessoal. Pedro está falando para eles, a promessa é uma intimação. Deus está mandando isso para vocês. No versículo 40 ele diz: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então Pedro está ressaltando o cumprimento da profecia do Messias ao povo, e ele vai continuar falando, né? Ele vai falar, ele dava testemunho, ele dava depoimento, né? A palavra testemunho significa evidência, falar do que ele presenciou. Eu vi o Cristo sendo crucificado e vi Cristo ressuscitado. Então é um testemunho, ele estava presente. Ele exortava, ele chamava a pessoa, ele instigava um a um, falava para um a um, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, desse tempo torto, desse tempo encurvado, mal, fora do alvo, desse tempo perdido. Pedro estava falando disso para aquelas pessoas. Após o apelo que Pedro fez, veio o resultado. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O texto diz assim: então, né, os que aceitaram a palavra foram batizados, né, com alegria. Eles estavam ali com alegria. Essa expressão no grego, então, com alegria, os que aceitaram a palavra com alegria, ela só consta no grego, não consta nas traduções que nós temos em português. Mas então, com alegria, é o deleite, prazer. Eles, quando entenderam que Jesus era o Messias, ficaram alegres. Eles esperavam tanto tempo o Messias prometido, que quando eles viram que estavam ali e que tinha condição de acertar a vida deles, a decisão tomada, eles ficaram alegres. E aí aceitaram a palavra, aceitaram alegremente, cordialmente, sem questões. Mas, porém, eu penso diferente, não é bem assim. Não, eles aceitaram, né, a palavra. E foram batizados. A palavra grega para batismo é baptizo ou baptismos, que significa que foram mergulhados em águas, lavados, eles foram imergidos, submergidos nas águas, né? E o acréscimo passou a acrescentar, aumentou daqueles 120 que tinha, se foi aí aproximadamente a quase 3.000 pessoas. E foi naquele dia, antes de anoitecer. Veja, era de manhã. Eles falam, eles não estão bêbados como vocês pensam, já sendo 9 horas. E antes das 6 da tarde, cerca de quase 3.000 pessoas aceitaram. Então, tinha aí 120, chegou a quase 3.000. Por quê? Porque eles pregaram o verdadeiro evangelho. E quem fez isso? O Espírito Santo. É o que a Bíblia diz. É assim que nós devemos conhecer. Após a pregação de Pedro e seu testemunho, e com a atuação do Espírito Santo de Deus, cumprindo a promessa de Deus em Joel, que Deus fez por Joel, e de Jesus através de João,
Os judeus ouviram e aceitaram com alegria, entenderam a promessa se cumprindo e então foram batizados. Esse é o processo de conversão, esse é o processo de pregação. Você prega que Cristo veio, morreu pelos pecados, ressuscitou. Cristo cumpre a promessa que Deus fez, as profecias do passado, e o Espírito Santo atua. Nós falamos de algo que nós acreditamos, temos fé, e assim nos tornamos discípulos. É disso, isso é o verdadeiro evangelho, é isso que nós devemos pregar. Então veja, tudo que aconteceu em Atos 2, quando eles começaram a ouvir o evangelho pregando na sua próprio idioma, na sua própria língua, fez com que eles tomassem essa decisão. Por isso 3.000 pessoas se converteram. Não é porque ouviram eles falando a língua dos anjos, mas é porque ouviram falando da salvação no seu idioma. Veja que coisa maravilhosa. Então foi isso que aconteceu. Capítulo 2 continua, não para aí não. No próximo estudo, nós vamos ver como esses convertidos, esses quase 3.000, viviam. E nós vamos ver como mudou a sua vida. E que coisa maravilhosa como surge essa primeira igreja ali, em Jerusalém mesmo, dentro do templo dos judeus, onde eles iam na festa de Pentecostes. Isso tudo em um dia, em menos de 12 horas. Que coisa maravilhosa. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí, escreva. Se você discorda, se você tem crítica, não tem problema, coloca. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos trabalhar. A ideia é poder fazer você compreender o texto. Estamos no capítulo 2 e ainda vamos ter mais um estudo do capítulo 2. Está ficando um pouquinho grande, 20 e poucos minutos, mas é porque é necessário para compreender esses capítulos principais que são importantes, ok? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de você dar o seu likezinho aí, de você estar falando com os seus amigos, compartilhando, você acionar o sininho, se inscrever no canal ou seguir, se for no Facebook, e que a gente possa cada vez mais apresentar para vocês mais estudos, ok? Um abraço e até o próximo estudo.